para tirar a mulher do sofrimento do parto. E aí eles começaram a colocar como se aquilo fosse bom e como se a mulher viver um parto normal fosse ruim. As mulheres passaram a acreditar naquilo até que um dia elas realmente acreditavam naquilo. E elas passaram de acreditar que elas são capazes. E aí que está o grande erro. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Subindo a Montanha. Essa é uma série de aulas onde a gente vai aprender alguma coisa importante, desmistificar alguma crença que você criou e que te faz desacreditar da experiência de parto, ou eu vou direcionar o seu olhar ao que realmente importa. Cada episódio dessa série vai te ensinar alguma coisa e vai te ajudar a caminhar e subir a sua montanha até você poder contemplar o milagre da vida lá do alto da montanha, onde você vai ver a vista belíssima que Deus criou e que desejou que você vivesse. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre algo muito importante, que é sobre as mulheres não dão conta do parto. Você acha que isso é verdadeiro? Que realmente as mulheres foram feitas para não dar conta do parto? A gente começa esse assunto explicando como que começou tudo de verdade. Quando Deus criou homem e mulher, Ele criou a mulher para gerar, dar à luz a bebês. Então Ele criou o casal para a procriação e fez tudo perfeitamente para isso. Então, quando a mulher ali vivia em comunidade e ela estava gestando e sentia as primeiras contrações do parto, toda a comunidade se movia para servir aquela mulher, para fazer com que ela tivesse uma boa experiência de parto, né? Porque ela sabia a importância daquele momento, sabia o quanto era bom aquela rede de apoio, então elas se ajudavam. Então todas as mulheres se reuniam e levavam ali comida para aquela mulher que estava em trabalho de parto, levavam frases de motivação, estavam ali presentes, dando o suporte que ela precisava, métodos de alívio de dor. E então todas as mulheres se moviam e estavam ao redor daquela mulher que ia viver uma grande transformação na vida dela. Então foi assim que Deus criou, para ser dessa forma, para acontecer tudo de forma natural. Só que a gente sabe que existem alguns casos em que o bebê ou a mãe corre risco de vida. E naquela época, quando ainda não existia nenhum método de salvar essas vidas, não existia médicos, hospitais e alguém que fizesse algo para salvar aquelas vidas, alguns bebês perdiam a vida no trabalho de parto ou no pós-parto, algumas mulheres tinham hemorragia ou tinham complicações no parto e acabavam perdendo a sua vida também. Então, o homem teve, né, ali a sabedoria, a inteligência de criar, né, métodos para salvar essa vida. Então, o Deus, né, próprio Deus, deu inteligência ao homem para que ele pudesse pensar em possibilidades de como fazer para salvar a vida daquelas mulheres, daqueles bebês. Só que isso não começou a partir do homem, né? Começou a partir da parteira. A parteira, com a própria experiência dela, de tudo que ela via acontecer, de toda a experiência que ela vivia atendendo partos, ela mesma começou a já ali testar posições novas de parto, métodos para aliviar a dor, o que fazer no pós-parto, o que podia complicar ou não, chás que poderiam ajudar, e a própria parteira foi entendendo aquele meio e criando, a partir do seu dom de servir, mas o seu olhar cuidadoso naquilo, ela começou a entender como que tudo funcionava de verdade. Então ela começou a fazer coisas que salvavam a vida dos bebês e das mulheres. Só que em alguns momentos, nem isso, né, nem a forma natural, as intervenções naturais são capazes, porque realmente precisava de algo a mais. E aí quando o homem entrou na história do trabalho de parto. Então, Deus deu a inteligência para o homem, que formou médicos, formou homens que estudavam a medicina do corpo, e ali esses homens começaram a salvar vidas de mulheres e bebês no parto. Então, a partir disso, foi criados os hospitais. E aí a gente pensa, né, vou fazer uma analogia que você vai conseguir entender melhor. Antes as mulheres viviam tudo de forma natural, e a partir da entrada do hospital e das primeiras cesáreas, é como se fosse quando um shopping é inaugurado. Quando um shopping novo é inaugurado, a gente fica sabendo que inaugurou, a gente fica ansiosa por aquilo, a gente quer testar, quer ver se realmente é bom. Então, quando a cesárea, lá nos anos 90, nos anos 80, quando a cesárea foi feita pela primeira vez, os hospitais começaram a ser utilizados para trabalho de parto, as mulheres queriam ir testar aquilo, porque era algo diferente, elas queriam ver como que funcionava aquilo.
Só que aí uma amiga foi, uma outra foi, e aí elas começaram a falar assim, você tem que ir lá pra ver como é que é fácil, lá tem um lugar que você senta e o médico faz tudo, você não precisa fazer nada, vai lá testar pra você ver o tanto que é bom. Só que aí foi indo dessa forma, as mulheres passaram a desacreditar do próprio corpo, começaram a depositar toda a sua esperança na mão daquele profissional, e aí as coisas começaram a ser como não deveriam ser. Por quê? As intervenções do parto, elas foram feitas para salvar vidas quando há necessidade. Quando o que é natural sai do natural e começa a perceber sinais ali de que precisa de uma intervenção, aí sim as mulheres deveriam ser encaminhadas a um hospital, onde ali os profissionais capacitados para isso fariam alguma coisa para salvar a vida da mãe e do bebê. Mas as mulheres passaram a ir para o hospital sempre. Então, desde o começo da gestação, elas já queriam que o parto acontecesse dentro de um hospital, porque ali elas achavam que se sentiam seguras. Só que o decorrer dessa história não terminou bom, né? Porque a gente termina, esse resultado vem no que a gente vê hoje. As mulheres pararam de olhar para dentro de si, elas começaram a desacreditar que elas são capazes do parto, porque elas começaram a colocar toda a sua confiança, tudo que ela acredita está na mão do profissional que está ali no hospital, porque ela colocou a crença nela de que o médico está ali para isso, de que ele foi feito para isso, de que o médico está ali para fazer o parto, de que o médico sabe porque ele estudou. Só que não, Deus nos fez para fazer o parto. Deus criou a mulher capaz de viver cada contração de trazer o seu bebezinho no mundo. Bebês nascem em qualquer lugar, mesmo que não haja ninguém por perto. Os bebês são capazes de nascer e as mulheres são capazes de permitir que ele nasça, porque a mulher sabe fazer isso. Só que o que muda isso é o olhar que a gente coloca. Se eu acredito, se eu confio que eu sou capaz, eu vou saber entender toda a minha fisiologia, eu vou entender o que é uma contração, o que está certo, o que não está, e vou conseguir trazer o meu bebê ao mundo da forma mais natural possível. Mas, se eu não acredito que eu sou capaz, eu vou acreditar e depositar minha confiança lá, eu só vou me sentir segura quando eu estiver lá, quando eu tiver alguém para me ajudar, porque eu não estou acreditando que eu dou conta sozinha. Então, o que fez as mulheres pararem de acreditar em si mesmas e acreditar e depositar a experiência no outro é justamente o olhar dela. Quando a mulher passou a achar que não dá conta do parto, foi pela sequência de fatores nessa assistência, na intervenção em excesso, a facilidade de ter um parto mais rápido. Naquela época, nos anos 80, a cesárea foi vendida mesmo, ela foi feita assim, foi um fuzuê. Tinha propaganda de que era mais fácil, de que tinha facilidade, que era muito melhor. A cesárea foi realmente vendida como um produto bom para tirar a mulher do sofrimento do parto. E aí eles começaram a colocar como se aquilo fosse bom e como se a mulher viver um parto normal fosse ruim. As mulheres passaram a acreditar naquilo até que um dia elas realmente acreditavam naquilo. E elas passaram de acreditar que elas são capazes. E aí que está o grande erro. Você acha mesmo que é isso, né, que a mulher não dá conta do parto? Ou foi a sequência de fatores na assistência, a perda da humanização, o imenso número de intervenções que são feitas dentro de um hospital, a mulher estar sozinha dentro de um hospital, ou quando elas chegam lá, elas se deparam com uma assistência em que é cheia de protocolos, né? Tem que fazer isso de tantas horas, tem que fazer tal coisa, não pode ter acompanhante, não pode ter ninguém com você. A mulher é colocada num lugar frio, num ambiente ruim, nada propício para que ela se sinta confortável, para que ela se sinta segura. Então essa falsa segurança de estou no hospital, aqui todo mundo vai fazer por mim, é realmente uma falsa esperança, porque lá eles vão fazer o que é protocolo, eles não vão olhar o seu caso, não vão olhar o que você precisa, eles vão fazer o que está ali naquele protocolo que deve ser feito. Então a mulher entra lá, deposita toda a sua esperança naquilo e aí ela acaba saindo frustrada, porque mesmo que o parto tenha terminado em parto normal, ela sai com a marca da violência, ela sai com um parto traumático, ela sai com a visão de que aquilo é ruim, porque ela olhou cada contração com sofrimento, porque o que traz conforto durante um trabalho de parto é justamente o ambiente confortável. A gente está num lugar em que seja propício para que todos aqueles hormônios necessários sejam produzidos. E para isso acontecer, a gente precisa estar num lugar onde a gente se sente segura de verdade.
O melhor lugar para um parto começar é dentro da nossa casa, porque é um lugar onde a gente se sente segura, é um lugar onde a gente tem as pessoas que a gente já confia, que a gente está acostumado a conviver. É um ambiente onde a gente tem a liberdade de diminuir um pouco a luz, de se sentir mais confortável, de manter o ambiente mais aquecido, de ver objetos que nos trazem conforto, que nos trazem alegria, que embelezam o ambiente. O hospital não traz nada disso, porque ali são paredes brancas, lugares frios, muito claros, todo mundo vestido de uniforme, né, que traz aquele ambiente muito sério. Normalmente não deixam a entrada de um acompanhante, então a mulher está ali sozinha, ela se sente insegura. E tudo isso vai contribuindo para que a mulher entre num ciclo do desespero, que é o ciclo da tensão, do medo e da dor. Quando a mulher está tensa, ela começa a sentir mais medo, né? A tensão traz mais medo, o medo traz mais dor. E a mesma coisa acontece ao contrário, se a mulher sente medo, o medo vai trazer a tensão vai trazer mais dor. E é um ciclo que não termina. Se eu sinto medo, tensão, dor, aí eu vou sentir mais medo, mais tensão, mais dor. Se eu sinto tensão, eu vou sentir mais medo, e isso não para, é um ciclo viciado que não vai parar nunca. Então a mulher, se entra nesse ciclo do desespero, ela vai o tempo todo sentir medo, ela vai sentir mais dor. E realmente ela vai sair dessa experiência com essa marca de que foi uma experiência horrível, eu senti dor demais, foi um sofrimento, não consegui viver direito. É tudo mentira quando essas mulheres contam que viveram um parto cheio de alegria, que viveram um parto tranquilo. Elas devem ser as escolhidas por Deus, que Deus que fez que essas mulheres não tivessem dor no parto. Eu sofri demais, nunca mais vou viver isso, não quero mais, não quero ter mais filhos. É essa marca que fica quando a mulher entra nesse ciclo, porque ela colocou o olhar nisso, ela colocou o olhar no sofrimento, na dor. E como que ela sai desse ciclo? Ela sai olhando diferente o trabalho de parto e as contrações. Quando ela olha a contração como algo necessário nesse processo, quando ela vê a contração como uma oportunidade, como a solução para o trabalho de parto, então ela consegue viver cada contração com alegria, com tranquilidade, com leveza, porque ela sabe que a contração vai ser necessária. E ela também sabe que não é uma dor insuportável. Ela sabe que ela consegue... Oi! Oi, neném! Oi, lindão! Olha! Beijo! Então, como que ela sai desse ciclo do desespero? Ela sai mudando o olhar. A gente vai mudar uma simples frase de não dou conta do parto por Deus me fez perfeita e capaz de gerar e dar à luz ao meu filho. Eu sou capaz, eu sou mais forte que qualquer dor de contração. Eu consigo viver um trabalho de parto porque Deus criou para ser assim. Então a gente troca essa crença de que eu não dou conta porque Deus nos fez para dar conta, Ele nos fez perfeitas para isso. E a gente precisa acreditar nisso porque é justamente esse olhar que vai fazer com que a gente viva um trabalho de parto bem vivido. Porque a gente vai colocar o olhar naquilo que realmente importa, a gente vai acreditar naquilo que Deus quer que a gente acredite. E a gente vai lembrar de uma hashtag muito famosa aqui, que é Deus é Deus. Deus fez tudo para ser perfeito, Ele não fez nada para dar errado. Você consegue pensar que Deus faria algo para, no meio do caminho, dar errado? Se Ele fez a mulher para gerar, transformar uma sementinha que nem é vista a olho nu, num bebezinho perfeito, você acha que aqui, ó, a partir do momento que o bebê tá pronto, a mulher não é capaz mais, ela não consegue viver mais nada? Então ali precisa de uma intervenção, precisa de alguém para ajudar essa mulher. Não é assim que acontece. Deus fez tudo para ser perfeito. Ele fez a mulher para gerar, para transformar aquilo num bebezinho, para entrar em trabalho de parto, para conseguir viver todas as contrações, quantas contrações forem necessárias para que aquilo aconteça, até que ela esteja com o bebezinho no colo. Deus fez para ser assim. Porque nessa via é que tudo acontece perfeito. É nessa via de parto que o bebê mostra que está pronto, ele entra em trabalho de parto, a mulher sente que o corpo está entrando em trabalho de parto, ela consegue viver cada contração, lembrando lá no topo da montanha. O que eu quero com o topo dessa montanha? Eu quero poder contemplar o milagre da vida. Eu quero poder subir essa montanha e lá de cima contemplar a vista belíssima que Deus preparou para mim. Lá de cima eu vou conseguir contemplar esse milagre da vida, eu vou conseguir respirar aquele ar fluido, aliviado, feliz, satisfeito, porque eu vivi uma boa experiência de parto. E eu vivi o que Deus quis para mim, que eu vivesse essa experiência e lá eu consegui segurar meu bebê no braço e falar, eu consegui viver essa experiência.
O nosso olhar tem que estar no topo dessa montanha, porque Deus quis que a gente vivesse dessa forma. E não é fácil, né? A subida da montanha não é fácil. Por isso que a gente está fazendo essa série de aulas Subir a Montanha. Porque eu vou te ensinar como a sair desses obstáculos, vou te mostrar que existem pedras no meio do caminho, mas ou a gente pega essas pedras lá no alto, a gente leva elas com a gente e mostra que a gente é muito melhor que elas, ou a gente passa por cima dessa pedra e a gente vai chegar no topo da montanha da mesma forma, ou a gente vai ficar olhando para aquela pedra ali e falar assim, melhor não, né? Deixa pra lá. Não é assim, não é a melhor opção. A melhor opção é a gente vencer todos os obstáculos, pular todas as pedras ou segurar todas as pedras na mão para mostrar que você é capaz. Mas o objetivo final é contemplar a vista belíssima do alto dessa montanha. E aqui fica uma reflexão. Você já viu casos de mulheres que queriam muito o parto normal, mas quando elas sentiram a primeira contração, elas desistiram? Ou algumas mulheres que no meio da gestação mesmo começaram a ouvir histórias demais e aí elas refletiram e pensaram que elas não dão conta do parto e acabaram desistindo do parto e viveram uma cesárea? Ou uma mulher que entrou em trabalho de parto, viveu um trabalho de parto com muitas contrações e lá no meio do caminho ela precisou de uma cesárea ou foi para uma cesárea? Independente do motivo. Você conhece alguma mulher que queria parto normal, mas que não conseguiu? Eu venho analisando isso há muitos anos e eu sei a resposta, mas eu quero que você pense, ó. Por que as mulheres não dão conta do parto? Essa dor é assim tão absurda, do jeito que todo mundo fala, ou a maioria fala? Algumas são as escolhidas e não sentem tanta dor? Por que a maioria desiste no caminho ou desistem já no meio do trabalho de parto? Por que tudo isso acontece? Elas desistem porque não conseguiram ver todos os benefícios dessa via, porque não conseguiram ver quanta beleza há nesse grande momento. Elas não conseguiram colocar o seu olhar no que realmente importa, porque nunca disseram a ela que ela é mais forte que cada contração que vai vir. Ela só ouve os relatos daquelas mulheres que se desesperaram na primeira dor, que sofreram demais, que contam várias violências que elas passaram no parto como se aquilo tudo fosse necessário. Ela nunca ouviu falar que a experiência de parto pode e deve ser vivida como uma profunda experiência em Deus, oferecendo cada contração, meditando o Calvário de Cristo. Essa mulher é a Marta desacreditada, que nunca ouviu falar uma história boa de parto, ou quando ela ouve falar, ela acha que são as escolhidas de Deus. Tais mulheres foram escolhidas para viver um parto sem dor, tais mulheres tiveram sorte porque não conseguiram viver, porque conseguiram viver um parto melhor que as outras, mas ela acha que toda mulher deve sofrer no parto e isso não é verdade. Porque a Isabel, ela sabe o que realmente importa. Ela sabe que Deus escolheu essa via de parto como a melhor opção, como a primeira opção pra gente. Ela sabe que Deus nos fez capazes de vencer cada contração. Ela sabe que Deus nos fez capazes de viver cada contração com alegria, porque Deus não nos daria uma dor maior do que a gente pode suportar. Ele nos fez capazes de viver cada contração e no final a gente percebeu o quanto que a gente é forte. Ele nos fez capazes de viver cada contração porque ele sabe que cada contração é uma nova oportunidade de entrega, de oração, a gente saber que a gente é capaz, é um benefício a mais que a gente traz para o nosso filho. O parto normal, ele traz muitos benefícios, como um elo maior com o bebê, menor risco de complicações pós-parto, os hormônios que são descarregados no trabalho de parto, são muitos detalhes que ele criou. E todos esses detalhes só são vividos quando a gente vive o trabalho de parto da melhor forma possível, quando a gente coloca o olhar no que é importante, conhece os sinais do nosso corpo e vive essa entrega total. É assim que tudo funciona e é assim que Deus desejou pra gente. Anota esse segredo. O que faz um parto ser doloroso ou não é o olhar que a gente coloca naquilo. O segredo está em como você enxerga cada contração. Se você enxergar cada contração como dor, como sofrimento, assim você verá o trabalho de parto. Cada contração que vier vai ser uma tensão nova, um medo novo, você vai sentir medo daquilo, já vai tensionar o corpo, aí o corpo fica paralisado, você não consegue relaxar. Aí dá o intervalo da contração, você já começa a alimentar um medo para a próxima contração. Ai, que horas que ela vai vir outra, quantas que eu ainda vou viver? E aquele medo vai entrando naquele ciclo do desespero, vai te deixando desesperado realmente, porque você vai mergulhar num mar de medo e aquela onda vai te engolir.
Cada contração que vier, você vai afogar ali no meio, já vai sair de lá descabelado e aí vai começar a imaginar que hora que vai vir a próxima onda, não vai conseguir nem levantar de novo, nem respira, e aquilo ali vai te afogar. Você não vai conseguir sair desse ciclo de desespero. Agora, se por outro lado, né, a gente consegue colocar o nosso olhar no que realmente importa, a gente consegue olhar como cada contração muito bem-vinda, porque a gente sabe que é ela que vai trazer o nosso bebê até nossos braços. A gente consegue em cada intervalo pensar, eu não me importo quantas contrações vão vir, eu sei que todas as que vierem serão necessárias para fazer esse processo, porque o parto é um processo. É viver cada contração da melhor forma possível para a gente conseguir ver a beleza disso tudo. E quanto mais contração vier, melhor, porque cada contração é uma forma da gente ofertar alguma coisa, da gente pedir por algo, porque é uma intensa oração. A gente está entregando um sacrifício, uma dor, a gente está vendo ali Jesus crucificado. A gente consegue perceber que o nosso caminho para o parto é o mesmo do Calvário, porque Cristo ele sabia o caminho que ele ia enfrentar, ele sabia que não seria fácil. Mas onde que ele colocou o seu olhar? Ele colocou o seu olhar na salvação. Ele sabia que aquilo era necessário para que ele conseguisse essa graça, porque Deus colocou esse desejo no coração dele. Então ele viveu porque ele sabia que ele precisava e ele sabia que o retorno seria grandioso, seria algo estrondoso. A mulher, quando coloca esse mesmo olhar, ela sabe que Deus desejou aquilo para ela e ela sabe que mesmo que o caminho não sendo tão fácil, aquela é a melhor forma e ela sabe que ali no final daquela experiência ela vai poder contemplar a vida, que ela vai ver vida e milagre diante dos olhos dela, ela consegue viver cada contração, mesmo que esteja difícil. Mas quando a gente coloca esse olhar de cada contração bem-vinda, a gente respira nos intervalos e se entrega em cada contração, a contração perde a intensidade que a gente coloca, essa intensidade de dor e desespero que a maioria fala. Porque como a gente está vivendo aquilo relaxada, está vivendo aquilo bem vivido, sabendo que aquilo é necessário, a contração não vem com essa intensidade horrorosa que todo mundo fala. Vocês podem ver que diariamente eu coloco aqui relatos e eu conto casos de mulheres que eu vejo passarem por isso e elas saem das contrações, saem do trabalho de parto com a visão de que o parto foi incrível, de que ela viveu uma intensa experiência espiritual, de que ela conseguiu rezar em cada contração, entregar cada contração, de que ela saiu do parto sem se lembrar de nenhuma dor. Porque ela colocou o olhar naquilo que realmente importa. Ela conseguiu ver o propósito daquilo, ela conseguiu se entregar em cada contração, viver aquilo da melhor forma. E é isso que Deus nos convida a fazer. Ele nos convida a viver esse parto como forma de voltar os nossos olhos a Ele. E quando a gente faz isso, a gente não consegue nem perceber a intensidade da dor, se é que houve alguma intensidade de dor, porque Ele está ali com a gente o tempo todo. Ele não vai dar uma cruz mais pesada do que a gente consegue carregar. Anota isso, o segredo do parto está na confiança em Deus, no relaxamento do corpo e na entrega da sua alma. Cada contração será vivida com alegria, porque são elas que trarão o bebê até os seus braços. Mulher, você é mais forte do que você imagina. E sabe o que te sustenta a viver essa experiência, subir a montanha e contemplar essa vista maravilhosa? É justamente a vista maravilhosa. Você precisa colocar ela no seu imaginário. Imaginar o topo da montanha. O que você quer ver lá? Quando você chegar lá no ápice da sua experiência de parto, você quer ver o quê? Você quer ter o seu bebezinho nos braços? Você quer poder contemplar o milagre da vida? Você quer perceber que você é mais forte do que imagina? Qual que é o seu propósito com esse trabalho de parto? O que você quer receber de prêmio lá? Quando você chegar lá no ápice do seu calvário, quando você já ali estiver vendo luz e ressurreição, o que você vai enxergar ali? É esse imaginário que vai fazer te sustentar nos momentos de dificuldade. Vamos fazer uma atividade e sonhar um pouquinho com esse momento? Vou te convidar a você fechar os seus olhos um pouquinho, para a gente começar a sonhar com esse grande momento que vai ser a experiência, né, de parto que você vai viver, um encontro profundo com Deus, o dia que você vai conhecer o seu bebezinho pela primeira vez, vai conseguir segurar ele nos braços. Então feche os seus olhos e comece a imaginar como vai ser a sua chegada no topo dessa montanha. Sinta que seu rosto está relaxado, sinta os seus olhos fechados e todo o seu ser relaxado. Relaxa seu olho, sua face, suas bochechas, sua boca.
Deixa o seu pescoço também relaxado. Sinta que esse relaxamento está descendo pelos seus ombros. Relaxa todo o seu corpo e sinta que está tudo bem leve. Senta numa posição confortável que você consiga, de fato, sentir esse relaxamento andando por todo o seu corpo. E é um processo. Primeiro você começa pelo topo da sua cabeça e sinta que esse relaxamento está descendo pelo seu corpo. Coloca a mão na sua barriga e agora você vai começar a imaginar. Coloque o seu olhar na chegada do bebê. Imagine em detalhes como que vai ser quando você tiver vivido uma experiência de parto e você olhar para o seu bebê pela primeira vez. Como que vai ser você viver cada contração, enxergando ali o Calvário de Cristo, enxergando o que Cristo fez por nós e o quanto que você também está podendo fazer por essa humanidade, pela salvação do mundo. Você vai sentir o seu bebê chegar, vai segurar e sentir o calorzinho do corpinho dele. O seu coração vai parar nessa hora. Todo o mundo ao seu redor vai paralisar. Parece que só existe vocês. Você vai olhar esse bebezinho e vai contemplar o milagre da vida diante dos seus olhos. Vai analisar a perfeição de Deus em fazer com que uma sementinha nem vista a olho nu possa crescer e se transformar em um ser humano perfeito, cheio de detalhes. Você vai ver o olhinho dele abrindo aquela perfeição, com pelinhos, com sobrancelha, o narizinho, a pele. É muito perfeito cada detalhe. Você vai ver aquele olhinho abrindo e olhando no fundo dos seus olhos. Você vai analisar a mãozinha e pezinho mexendo. Ali é a vida que está acontecendo diante dos seus olhos. A respiração dele também começa a funcionar gradativamente. De modo com que a placenta começa a parar de funcionar, o seu bebê vai começar a respirar devagar, ele vai começar a entender que a vida está começando aqui fora. Ele vai te olhar e vai sentir que ele está num lugar seguro, ele vai sentir que ele está no braço daquela que o amou e o esperou por 9 meses. Ele vai sentir que ele pode ali despejar tudo o que ele tem, que ele pode ali iluminar a sua vida e trazer o que ele veio trazer, que é luz. E aqui a sua vida nova começa. Existe vida aqui fora. Esse vai ser a sensação desse bebê que chega ao mundo rodeado de amor. Ele percebe que aqui fora tem amor e que ele pode depositar a confiança nele, que aquilo é bom. E da mesma forma, você e seu esposo, quem estiver vivendo o parto com você, também vai ter a mesma sensação de que isso que é vida, isso que é milagre. Vocês vão contemplar um milagre juntos. E sabe aquela dor da contração, aquela que você já teve medo um dia? Nessa hora você não vai lembrar mais como que é. Nessa hora você já esqueceu a intensidade, você já esqueceu se é que existe dor, você não se lembra, você não sabe mais falar o que é dor, como que você sentiu. Porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Ele te fez capaz de ver cada contração e se você coloca o olhar certo no lugar certo, você vai conseguir viver essa experiência maravilhosamente bem. Vai viver um parto sem se lembrar das dores. Vai conseguir contemplar o milagre da vida em seus braços. E cada dor passa a ser muito pequena se comparada à grandiosidade do que você acaba de viver. Você conseguiu sonhar um pouquinho? Conseguiu imaginar cada detalhe desse grande momento? É isso que vai te sustentar e te levar até o topo da montanha. Você precisa colocar o seu olhar no que realmente importa. Você precisa confiar que Deus te fez perfeito e capaz de gerar e dar à luz esse bebezinho. Ele te fez forte, nenhuma contração vai ser mais forte que você. Você é capaz de ver cada contração com alegria, com leveza. É capaz de sair de um parto sem se lembrar das dores, porque é isso que Deus desejou para você. O seu bebê merece ser recebido da melhor forma possível, merece ser recebido num ambiente cheio de amor e de afeto. Ele merece ir para o colo daquela que mais o ama na terra, daquela mulher que o gerou por 9 meses e o esperou por cada minuto. Você merece viver uma experiência incrível de parto, porque foi assim que Deus desejou.
Ele desejou que a gente vivesse um parto em que nós voltemos os nossos olhos a Ele em cada contração, para que a gente possa se reconectar com Ele ou unir ainda mais os laços que a gente já tem. Ele quer que a gente viva essa experiência também para unir nossos laços com o nosso esposo, com o nosso companheiro, porque ali está nascendo uma família. Todos estão vivendo uma grande transformação, estão todos unindo os seus laços ali e Deus está abençoando e derramando as suas bênçãos naquele momento. Sim! Se você se emocionou ou aprendeu alguma coisa com essa aula de hoje, com mais esse passo no caminho do seu cume da montanha, do seu topo da montanha, me conta o que mais te marcou, o que te fez olhar diferente hoje, qual tulipa que você colheu hoje e como que foi essa experiência dessa aula para você. Espero que tenha te contribuído em alguma coisa, te feito olhar e sonhar um pouco, porque é esse sonho que vai te sustentar. E não esqueça, você dá conta do parto e Deus te fez perfeita para isso. Eu vou colocar um stories agora com uma música muito marcante, que ela vai te sustentar, ela vai te ajudar. Toda vez que eu ouço essa música, eu consigo me sentir mais forte, realmente, né? Até o nome da música, e ela me faz sentir algo diferente. E quando eu ouço essa música, ouvindo cada frase dela e trazendo ela para minha realidade, não importa sobre o que eu esteja pensando, ela consegue me sustentar, porque ela fala de onde realmente a gente precisa colocar o nosso olhar e quem que nos sustenta em cada detalhe. Então eu vou colocar agora uma foto com essa música para você refletir, e eu vou pedir que você faça um desafio. Você vai postar uma foto sua com o seu barrigão, ou com o seu bebê já no colo, ou com alguma foto que seja marcante para você. E você vai colocar essa música com a hashtag Deus é Deus. E você vai escrever: eu sou capaz, Ele me fez perfeita para isso. Combinado? Então eu espero ver as fotinhas. Eu adoro ver foto de mulher gestante. E eu quero ver essa transformação acontecendo na sua vida. Então me marca, porque a sua foto também pode ajudar a brilhar a vida de outras mulheres. Elas também vão sentir sinais através dessa música. Essa música é muito marcante e vai transformar o seu olhar. Se você ainda não ouviu, vai mudar o seu olhar de alguma forma, vai te trazer essa luz. E se você já ouviu, você vai começar a olhar com um olhar diferente. Eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Então beijo, até mais, até a próxima aula do Subindo a Montanha.